Olá, gente! Hoje vamos iniciar o capítulo de número 6 do livro Lady Killers. Mary Ann Cotton, Mulher Maldita, nasceu em 1832 e faleceu em 1873. Alguns dizem que Jack o Estripador foi o primeiro assassino em série da Inglaterra, mas isso acontece apenas porque outros foram esquecidos. Cerca de 40 anos de Jack aparecer, a Inglaterra sofreu com uma terrível série de assassinatos. Essa ordem, entretanto, não teve o carisma sangrento e habilidoso do estripador, que matava prostitutas e ridicularizava a polícia enviando um ou outro rim. Por isso, mais ninguém atingiu seu nível de imortalização. Eram pessoas pobres, nômades, que viviam em desespero. Cometeram crimes pelo seguro de vida ou para ter uma boca menos para alimentar. Essas pessoas foram capturadas e eram mulheres. Quando a Inglaterra do século XIX vivenciou uma década conhecida como Hungry Forties, um breve holofote foi lançado sobre a criminalidade feminina no país. As indústrias de seda, algodão e lã haviam decaído em 1839, levando a uma generalizada depressão econômica. E um punhado de senhoras imprudentes começou a matar com um severo meio de sobrevivência. Pelo menos 9 foram condenadas por assassinato em série. Entre elas estava Sarah Deasley, a mulher barba azul, que matou vários maridos. Mary Milner envenenou os sogros. Mesmo quando a economia melhorou, mulheres continuaram a matar, como Catherine Wilson, uma enfermeira que ministrou ácido sulfúrico aos seus pacientes em vez de remédios. E quando a década de 1860 chegou, Mary Ann Cotton se juntou à mortal Irmandade, uma bela jovem que não suportava ver ninguém atrapalhando seu caminho. E o fato de que esses delitos já tivessem acontecido antes de Jack o Estripador não torna o caso dela menos chocante. Além disso, essa garota era ainda pior. Número 1. Belos olhos negros. Mary Ann Cotton, cujo nome de solteira era Robson, nasceu em 1832, filha de adolescentes pobres que se mudavam com frequência para que seu pai, um mineiro, pudesse encontrar trabalho. Ela era uma criança excepcionalmente bonita e quase um século depois, uma antiga vizinha ainda se lembrava de seus belos olhos negros. Embora seu pai tenha morrido, ele caiu no buraco de uma mina quando Mary Ann tinha 9 anos, e sua irmã mais nova também tenha falecido muito jovem. Mais tarde, ela caracterizava sua infância como dias de alegria. Eram dias livres de obrigações que assombrariam pelo resto de sua vida. Casamento, maternidade e dinheiro. Mas os dias de diversão acabaram quando Mary Ann, após a morte de seu pai, teve que ajudar no sustento da família. Ela era uma trabalhadora forte e habilidosa. Quando adolescente, foi professora em uma escola dominical, costureira e criada na casa de uma família rica. Este último trabalho deu a Mary Ann um vislumbre dos luxos que o dinheiro podia comprar. E isso a mudou para sempre. Ela nunca foi rica quando adulta, mas sempre esbanjava contratando faxineiras. Em um mundo caracterizado pela esmagadora pobreza, condições insalubres e surtos desenfreados de doenças, ela se sentia confortável ao saber que, de vez em quando, uma criada iria até a sua casa, ficaria de joelhos e esfregaria o chão. Aos 19 anos, Mary Ann se casou com um homem chamado William Mowbray. A cerimônia aconteceu a 32 quilômetros de sua casa, possivelmente quando Mary Ann já estava grávida e queria evitar um escândalo. Nenhum familiar ou amigo esteve presente. Seria a primeira de várias ocasiões em que Mary Ann subiria ao altar grávida e, com exceção do seu prometido, inteiramente sozinha. O que parecia uma saída para a pobreza acabou sendo apenas outra forma de pobreza. Após se casarem, Mowbray levou sua noiva adolescente para uma favela no sudeste da Inglaterra, onde Mary Ann deu à luz a 4 ou 5 filhos. Todos morreram sem ser registrados. No fim de sua vida, ela não conseguia lembrar o número exato de bebês que teve nessa época. Quando os Mowbray finalmente voltaram para o norte, foi na companhia de sua filha que sobreviveu, Margaret Jane. Logo depois da mudança, a menina morreu de escarlatina e exaustão.
Não é difícil imaginar os danos psicológicos que a dura paisagem, a pobreza aparentemente inescapável e as mortes das crianças causaram em Mary Ann. Sua primeira incursão na maternidade terminou quase no momento em que começou. Ela se enlaçou e terminou com 5 ou 6 pequenos túmulos. Talvez isso tenha lhe dado o sentimento de que seus filhos eram descartáveis, inadequados para o mundo e indignos de serem lembrados. O casal continuou a se mudar para que Mowbray pudesse trabalhar. Trabalhos pesados, com baixa remuneração, um após o outro. Quando ele finalmente encontrou uma posição em um navio a vapor, os dois se estabeleceram em uma cidade perto da costa, onde tiveram mais 3 filhos, Isabella, uma segunda Margaret Jane, e o bebê John Robert, que faleceu 1 ano depois de diarreia. A reutilização dos nomes dos bebês implica a dispensabilidade que as crianças tinham. A primeira Margaret morreu em 1860, a segunda nasceu em 1861. Foi um renascimento estranho. Mowbray agora ficava meses no mar, e logo Mary Ann se envolveu com um mineiro ruivo chamado Joseph Nattrass, que vivia em uma cidade vizinha. Nattrass podia ter sido o amor de sua vida distorcida, ou apenas a coisa mais próxima do luxo que ela poderia encontrar naquela pequena cidade. De qualquer forma, eles se apaixonaram e permaneceram em contato por anos. Sua chegada também coincidiu com uma curiosa mudança em sua personalidade. Antes de Nattrass, Mary Ann seguia seu marido de favela em favela. Após Nattrass, ela começou a resolver seus problemas por si mesma. Como exatamente Mary Ann mudou, sendo primeiro alguém que assistia aqueles à sua volta morrerem para se transformar em uma pessoa que causava a morte daqueles à sua volta? Talvez ela tenha se aventurado nos assassinatos como uma maneira de se aproximar de Nattrass, desviando de sua identidade anterior, como uma esposa de uma outra pessoa. Ou talvez ela não aguentasse mais as longas ausências oceânicas de Mowbray e acabou sucumbindo à pressão de mãe solteira. Talvez odiasse aqueles ao seu redor e um dia simplesmente pensou consigo mesma: chega. O que quer que tenha estimulado essa mudança de mares dentro dela foi algo permanente. Mary Ann logo aprendeu o que o arsênico podia fazer com o corpo humano e o quão facilmente podia ser dissolvido em chá quente. Número 2. Febres. Mowbray morreu em 1865. Talvez inocentemente e talvez não. A causa da sua morte foi apresentada como febre do tifo e diarreia, o que não se encaixa nos sintomas de envenenamento por arsênico, a menos que o médico que preencheu o atestado de óbito tenha confundido tifo com tifoide. As características de febre tifoide de fato se assemelhavam muito com o envenenamento por arsênico, e os médicos da época com frequência usavam os termos tifo e tifoide sem distinção. De todo modo, sua morte foi excepcionalmente conveniente para Mary Ann. Ela recolheu uma grande soma de dinheiro do seguro, pegou suas 2 filhas pequenas e se mudou para a cidade onde Nattrass vivia. Em pouco tempo, a segunda Margaret Jane morreria de febre do tifo, assim como o pai, e Mary Ann despachou Isabella para morar com a avó. Isabella viveria até os 9 anos, a mais velha das crianças assassinadas de Mary Ann. Mas assim que se viu livre das crianças e morando na mesma cidade que sua paixão ruiva, Mary Ann descobriu uma verdade que, para ela, era muito mais desagradável do que a morte. Nattrass já era casado. Isso foi um golpe em seus planos, mas Mary Ann se aproximou de sua habitual forma prosaica. Em vez de perseguir Nattrass, imediatamente voltou para sua antiga cidade e começou a trabalhar como enfermeira. Ela se revelou uma profissional maravilhosa, com uma grande habilidade de fazer com que os homens sob seus cuidados se sentissem extraordinariamente à vontade. Um dos seus pacientes, um homem bem avantajado e musculoso chamado George Ward, ficou totalmente encantado pela chegada dessa nova e bela funcionária. Em 1 minuto estava gemendo em seu leito doente e no dia seguinte havia um anjo cuidando dele. Yard pediu sua mão quase que imediatamente. Mais uma vez, ninguém da família de Mary Ann compareceu ao rito, que foi rápido e meio deprimente. A testemunha na certidão de casamento foi um homem que havia acabado de se casar antes deles. Durante seu breve casamento com Yard, Mary Ann não engravidou. Isso era incomum para ela, e alguns biógrafos se perguntaram se isso significava que Ward era decepcionante na cama. Esse tipo de especulação é frequentemente lançado sobre assassinas em série,
implicando que sua necessidade sombria de matar está ligada a um apetite sexual voraz e que até mesmo uma coisa pode ser trocada por outra. Isto é, Mary Ann não teve sua diversão na cama com Yard, mas deleitou-se ao envenená-lo. Yard certamente a desapontou de alguma forma, pois morreu depois de meros 15 meses de casamento, sofrendo dos sintomas clássicos de envenenamento por arsênico, diarreia, dores no estômago e formigamento nas mãos e dos pés. Com seu segundo marido fora do caminho e a maioria dos filhos mortos, Mary Ann continuou seu novo e fatal movimento. Ela se mudou novamente e se candidatou para trabalhar como doméstica para um rico pai de 5 filhos. Seu nome era James Robson. Sua jovem esposa havia morrido recentemente e ele era tudo o que Mary Ann procurava em um homem. Foi morar com os Robson antes do Natal de 1866, e uma semana após sua chegada, o caçula da família estava morto, com apenas 24 horas entre o primeiro sintoma de doença e a convulsão fatal. Mary Ann andava de olho em Robson, e agora estava livrando a área de todas as outras distrações. Entretanto, a morte do filho não prejudicou o amor de James Robson, e Mary Ann ficou grávida no início de março. Nesse meio tempo, sua mãe ficou doente, e Mary Ann foi chamada para ajudá-la. Talvez tenha se aborrecido com a interrupção, porque 9 dias depois, apesar das supostas habilidades de Mary Ann como enfermeira, sua mãe repousava 7 palmos. Os vizinhos acharam estranho. Mary Ann não apenas alardeou a previsão de que sua mãe morreria, mas vasculhou os pertences dela de uma maneira que os vizinhos acharam indiscreta e muito ansiosa. Mesmo assim, Mary Ann ignorou o falatório, pegou sua filha Isabella e voltou correndo para o marido. Abril de 1867 foi um péssimo mês para a família Robson. Em um espaço de 10 dias, 3 das crianças estavam rolando na cama, espumando pela boca e vomitando compulsivamente. Isabella, de 9 anos, a última Mowbray, morreu de febre gástrica. James Robson, de 6 anos, morreu de febre contínua. Sua irmã Elizabeth, de 8 anos, também morreu de febre gástrica. Todas essas causas naturais encobriam facilmente o envenenamento por arsênico. Essa rápida sucessão de mortes nos mostra o quão firme era a mão de Mary Ann no veneno e o quão impaciente ela era em relação às obrigações de uma quase madrasta. Mas também nos mostra como era frequente a morte de crianças naqueles tempos. Nem mesmo essas 3 mortes levantaram suspeitas. A vida caminhava a duras pernas. James Robson se casou com uma assassina de seus filhos em outra cerimônia solitária em algum dia do mês de agosto de 67. A primeira filha deles nasceu em novembro e morreu de convulsões em poucos meses. Mary Ann usava a gravidez como meio de segurar o casamento, mas não estava especialmente interessada em criar os filhos. Nesse aspecto, Robinson se encontrava firmemente em negação. Depois, ele admitiria que naquela época não deixou sua mente insistir em alguns pensamentos, ou melhor, não se atreveu a pensar. Em 1869, Robson e Mary Ann tiveram outro filho juntos, o bebê George, e também começaram a brigar intensamente por causa de dinheiro. Robson descobriu que Mary Ann tinha o hábito de realizar pequenas trapaças financeiras. Ela fizera algumas dívidas menores, guardava o dinheiro que dizia ter gastado e tinha dado como garantia seu último filho ainda vivo para comprar roupas. Eles brigaram furiosamente sobre o último incidente, e Mary Ann ficou tão contrariada que fugiu, levando o bebê consigo. Enquanto ela esteve fora, Robson fechou a casa com tábuas e foi viver com a irmã. Posteriormente, em uma triste e luminosa carta, Mary Ann convenientemente interpretou essa ação como uma traição da parte dele. Deixei a casa por apenas alguns dias, não tinha o desejo de abandoná-lo. Quando voltei, não havia casa para mim. Após alguns meses fora, Mary Ann retornou para a cidade com um bebê, como se nada tivesse acontecido, e o deixou na casa de um amigo para que pudesse escrever uma carta. Nunca voltou para buscá-lo. George acabou sendo entregue para o pai. Mary Ann deve ter concluído que nunca mais teria algo com Robson, que certamente àquela altura suspeitava ser casado com uma insaciável assassina. Então deixou as mãos livres para executar seu próximo projeto. Número 3. Não é febre o que eu tenho. Não é febre o que eu tenho.
Aos 37 anos, Mary Ann trabalhava aqui e ali. Via-se livre do marido e filhos pela terceira vez em sua vida e havia rumores de que tinha ido morar com um marinheiro musculoso para mais tarde roubar todos os seus bens quando ele estava no mar. Mas não demorou muito para que voltasse à vida doméstica. A casa era, afinal de contas, seu campo de batalha, seu tatame de luta livre, o lugar onde ela fazia o seu melhor e mais sangrento trabalho. Ela representava o lado obscuro do ideal feminino, da era vitoriana, a ideia de que nada era mais doce e mais puro do que uma boa mulher em casa. Mary Ann começou a se corresponder com uma conhecida dos seus dias de juventude, uma solteirona rica chamada Margaret Cotton. Margaret tinha um irmão, Frederick Cotton, um viúvo com 2 filhos e como James Robson, precisava desesperadamente de uma governanta. A pobre Margaret provavelmente achou que estava fazendo um favor ao irmão enviando a qualificada e charmosa Mary Ann, mas não tinha ideia dos horrores que estavam prestes a recair sobre a família Cotton. Mary Ann se tornou governante de Frederick Cotton no início de 1870, e 4 semanas depois, sua amada irmã Margaret estava morta. O dinheiro de Margaret foi direto para as mãos do irmão, e dele direto para Mary Ann, que em breve estaria grávida. Ela se casou com Cotton no outono, embora ainda estivesse tecnicamente casada com seu marido anterior. Mais tarde, esse seria o único crime que confessaria, bigamia. Algumas semanas após o casamento, ela fez um seguro de vida para os filhos de Cotton. Em 1871, os 5 se mudaram para West Auckland. Mary Ann, Frederick Cotton, os filhos de Cotton, Frederick Jr. e Charles Edward, e o bebê Robert Hobson. Em West Auckland, Cotton encontrou trabalho como ajudante de uma mina de carvão, e a mudança também beneficiou Mary Ann, porque convenientemente eles se mudaram para a mesma rua de um certo mineiro ruivo do passado. Joseph Natras não estava mais casado, e Mary Ann não teria escrúpulos para se livrar do último marido. Ela já havia enterrado homens antes. Mary Ann sempre foi uma assassina rápida, confiando nas realidades da falta de higiene, nos diagnósticos equivocados dos médicos e no alto índice de mortalidade infantil nas minúsculas cidades da Grã-Bretanha, para explicar o fato de que a morte a seguia onde quer que fosse. Mas ela estava se tornando ainda mais imprudente. Não tinha mais tempo para ficar casada por anos ou para deixar seus filhos celebrarem um último aniversário antes de extingui-los. Frederick Cotton morreu rapidamente, e com a mesma rapidez, Natras foi morar com ela e as crianças como um inquilino. Mary Ann certamente pretendia se casar com Natras, agora que tinha matado Cotton. Assassinato e casamento tinham sido seu modus operandi até então. E, por um tempo, se casar com Natras deve ter parecido o último passo para atingir a vida que ela queria. Natras a deixava animada. Ele representava amor e uma aventura arrojada, e ele talvez a tenha inspirado, sem saber, a se tornar uma assassina. Mary Ann queria mais do que um amor. Ela também ansiava por dinheiro e, antes que pudesse se casar com Natras, conheceu outro homem. Ele era mais rico que Natras e, nesse ponto de vida de Mary Ann, isso era tudo. O novo homem, um cobrador de impostos conhecido pelo nome de Kick Manning, sofria de varíola quando conheceu Mary Ann. Ela ainda fazia pequenos trabalhos como enfermeira, e o encantou da mesma maneira que fizeram com seus antigos pacientes. Enquanto isso, a simpatia da cidade por Mary Ann estava começando a se esvair. Eles sentiram muito por ela quando chegou à cidade e quase imediatamente ficou viúva, com 3 filhos pequenos para cuidar. Mas quando Natras foi morar com ela, as pessoas começaram a desconfiar. Seduzir Quick Manning realmente colocou todo mundo no limite. Mas o pior de tudo, e isso era bastante óbvio para os vizinhos, era que Mary Ann estava maltratando os filhos de Cotton. As pobres crianças pareciam estar morrendo de fome. Quando um vizinho gentilmente chamou a atenção de Mary Ann, ela respondeu que os filhos de Cotton sofriam de estômago fraco e não tinham muito apetite. A realidade era que Mary Ann sempre tivera pouca tolerância com crianças de qualquer tipo, fossem dela ou não, e ela precisava limpar o caminho para alcançar Kick Manning. Então matou Frederick Cotton Jr., febre gástrica, envenenou seu bebê Robert Hobson, convulsão e dentição,
e começou a envenenar o próprio Natras, febre tifoide, todos em um intervalo de 20 dias um do outro. Uma garota da vizinhança foi ajudar a cuidar das crianças doentes e notou que o bebê mal respirava, olhando para o espaço com os olhos vidrados e imóveis. Ele está morrendo, disse a garota. Quem devo trazer? Mary Ann respondeu. Ninguém. Joseph Natras sabia que sua amante o estava envenenando, mas àquela altura não havia nada que pudesse fazer. Estava muito perto da morte. De vez em quando seu corpo tremia com um paroxismo que o fazia cerrar as mãos, trincar os dentes e levantar as pernas, enquanto seus olhos reviravam até que apenas os brancos aparecessem. Outra vizinha que foi prestar ajuda percebeu que havia algo de anormal em sua doença. Eu ouvir ter crises. Ele estava se contorcendo muito e parecia em grande agonia, ela contou. Ele disse, não é febre tifoide o que eu tenho. Enquanto Natras convulsionava, o minúsculo cadáver de Robert Robson jazia rigidamente por perto. O bebê morrera 4 dias antes, mas Mary Ann estava esperando Natras perecer para enterrá-lo ao mesmo tempo. Pretendia economizar nas despesas do funeral. Número 4. A última criança. Depois que toda essa sujeirada acabou, Mary Ann engravidou. Quick Manning era o pai e ela estava preparada para se casar com ele. Mas havia apenas um último problema no caminho, seu enteado Charles Edward, o último garoto de Cotton. Tudo nele fazia com que tivesse ressentimentos, e Mary Ann deve ter se amaldiçoado por deixar uma criança viver por tanto tempo. Vizinhos notaram quão cruelmente ela tratava o pequeno Charlie. Machucava as orelhas, puxava os cabelos e, na Páscoa, jogou o seu único e minúsculo divertimento, uma laranja, no fogo. Certa tarde, Thomas Riley, dono de uma mercearia e também um farmacêutico local, parou na casa de Mary Ann para perguntar se ela poderia cuidar de outro paciente com varíola. Enquanto conversavam, Mary Ann insistia em falar de Charles Edward, o quanto ele era um fardo, o quanto a responsabilidade pesou sobre ela. Charles Edward, coitadinho, se encolheu no canto da sala escutando. Mary Ann piscou os olhos e perguntou a Riley se ele não podia colocá-lo em uma casa de correção. Riley disse que não. Sem se abalar, Mary Ann replicou. Talvez isso não importe, já que vou ter tanto trabalho assim. Ele irá embora como o resto da família Cotton. 6 dias depois, Riley passou pela casa de Mary Ann e a viu na porta bastante agitada. Ela revelou a Riley que Charles Edward estava morto e implorou para que ele entrasse e visse o corpo. Convidar as pessoas para olhar suas vítimas sempre foi um dos truques de Mary Ann. Ela não se incomodava com os médicos e os encorajava a parar em sua casa, pedindo-lhes que recomendassem curas para a febre tifoide e as convulsões, que seus pacientes sempre pareciam estar sofrendo. Essa era uma das maneiras de evitar a descoberta, interpretar a esposa, a mãe e a enfermeira desolada. Ao convidar Riley a entrar para ver o corpo, ela apostou em si mesma. Riley interpretaria a morte como decorrência de doença, fome, algo natural, até mesmo inevitável, e não acusaria a madrasta que chorava. Com essa morte, contudo, o seu comentário casual sobre o resto da família Cotton, Mary Ann foi longe demais. Riley estava certo de que ela havia assassinado seu pequeno enteado. Recusou-se a olhar o corpo e, em vez disso, foi direto para a polícia. Um inquérito foi aberto e o corpinho do pobre Charles Edward foi colocado sobre uma mesa. O post-mortem foi negligente, pois a causa da morte do menino foi descrita como natural. Mesmo assim, o médico provavelmente suspeitou de algo, porque teve o cuidado de preservar parte das vísceras de Charles Edward em um pote de vidro, enterrando-os em seu próprio jardim. Mary Ann seguiu seu caminho, mas seus dias de liberdade estavam contados. As fofocas na cidade e nos jornais locais já compartilhavam as suspeitas de Riley. Logo as pessoas convenceram o médico a reexaminar o corpo de Charles Edward. Assim, o médico desenterrou os potes, analisou o conteúdo usando uma técnica mais sistemática e encontrou arsênico por toda a parte. À meia-noite ele correu para a delegacia e Mary Ann foi presa no dia seguinte. Número 5. A queda curta. Inicialmente, Mary Ann foi acusada apenas do assassinato de Charles Edward, mas logo as acusações incluíram o assassinato de Joseph Natras, Frederick Cotton Jr. e o bebê Robert Robertson. Seus corpos foram exumados e examinados, e enormes quantidades de arsênico foram encontradas em todos os três.
A polícia tentou exumar Frederick Cotton, mas, em uma reviravolta bizarra, não encontrou seu corpo em lugar algum, embora várias sepulturas tinham sido cavadas durante o processo. Mary Ann deu à luz ao filho de Kiki Manning na prisão e, durante o julgamento, amamentou o bebê diante da corte, recusando-se a falar. Foi uma jogada esperta, trabalhando as simpatias do júri ao explorar os ideais vitorianos da feminilidade. A mulher perfeita da época foi cativada em toda sua glória sufocante no poema narrativo de 1854, O Anjo do Lar, de Coventry Patmore, que dizia: pois ela é tão mera e sutilmente doce, meu arrebatamento mais profundo não faz jus a ela. Como essa mãe silenciosa e lactante poderia ser capaz de matar? Repórteres observaram no tribunal, notando sua beleza, delicada e cativante, deliberadamente obscurecida nos retratos que figuravam ao lado dos seus artigos. Sua defesa se apegou ao fato de que nenhum traço arsênico foi encontrado em sua casa na época da morte de Charles Edward. Eles argumentaram que o garoto foi acidentalmente envenenado pela fumaça de arsênico que subiu do papel de parede verde em seu quarto e por flocos da mistura de arsênico com o sabão que Mary Ann usava para limpar a casa. A acusação levou um médico de prestígio para desconsiderar essa teoria. Simplesmente havia veneno demais nos cadáveres, disse o médico. O corpo de Joseph Netros, por exemplo, continha 4 vezes a quantidade de arsênico necessária para matar um homem. A única vez que Mary Ann desmoronou foi quando a defesa fez um discurso melodramático sobre a implausibilidade de uma mãe que mata seu próprio filho. Uma mãe cuidando do seu bebê, vendo seu belo sorriso e sabendo que lhe dará arsênico, fazendo seus membros se contorcerem enquanto olhava para o seu corpo, suplicante apoio e proteção. Como uma mãe vitoriana, tão mera e sutilmente doce, poderia ser acusada de tais horrores? Nesse ponto do julgamento, Mary Ann começou a chorar. Espectadores que lhe eram simpáticos podem ter interpretado seu choro como um sinal de concordância com a defesa. Sim, exatamente, eu nunca poderia fazer isso a um bebê. Porém, a defesa de fato estava descrevendo o que Mary Ann havia feito inúmeras vezes a inúmeros bebês. Ela sabia tudo sobre as maneiras pelas quais belos sorrisos podiam se transformar em contorções, vômitos e bocas espumantes. Por fim, ela foi condenada pela morte de Charles Edward, um terrível crime de assassinato. O juiz disse a Mary Ann: você parece ter dado vazão ao mais terrível de todos os delírios, o de que poderia executar seus planos perversos sem suspeitas. Ela empalideceu quando ouviu sua sentença, lida em voz alta: morte por enforcamento. O carrasco escolhido para executar Mary Ann era uma figura controversa, com várias execuções mal feitas em seu currículo. Ele preferia a queda curta, a partir da plataforma, o que ocasionalmente tinha o desagradável feito de não quebrar o pescoço do prisioneiro. Quando isso acontecia, o carrasco tinha de pressionar os ombros dos moribundos para baixo, enquanto eles lentamente se enforcavam, girando no fim da corda. Durante seus últimos dias, Mary Ann escreveu cartas frenéticas a familiares e amigos, pedindo-lhes que fizessem uma petição para cancelar ou adiar sua execução. Não tinha ideia do que havia acontecido em seu julgamento. Em certo ponto, escreveu que o promotor estaria lá para me defender. Ela continuou insistindo que era inocente, e suas cartas assumiram um tom de incredulidade e martírio, enquanto se queixava das mentiras que têm sido ditas sobre mim. Ela também implorou a James Robson, seu marido que sobrevivera, para visitá-la e levar o bebê George. Naturalmente, ele se recusou. No entanto, ela fez um último gesto maternal ao conseguir que seu último filho fosse adotado. Mas até isso foi contaminado por malícia. Aparentemente, dias antes, ela foi surpreendida esfregando suas gengivas com sabão, imaginando que se o bebê adoecesse, sua vida poderia ser poupada até que ela se recuperasse. Mary Ann foi mãe por exatamente metade de sua vida. Quer ela gostasse ou não, sua existência até então fora definida por estar secretamente grávida ou publicamente grávida, ou recentemente grávida ou grávida do filho de outro homem. A sedução e, por extensão, a gravidez foram suas armas mais fiéis, bem como o abominável pó branco disponível em qualquer farmácia. Mary Ann usou sua fertilidade para controlar a ascensão e queda de sua vida. Dar esse seu último filho para adoção foi um poderoso sinal de que tudo,
A sedução, o casamento, o parto e o envenenamento estava acabado. Mary Ann era uma sociopata viciada no ímpeto de matar inocentes? Uma capitalista galgando a escala social dos maridos em uma tentativa desesperada de ganhar alguma autonomia? Ela estava se esforçando para conseguir alguma coisa, mas não ficou claro o que mais Mary poderia querer. Dinheiro? Liberdade? A dor de outras pessoas? Ela via o casamento e a maternidade como formas de aprisionamento, das quais desejava desesperadamente se libertar, mas também como maneiras de se salvar. Assim, seus métodos eram cíclicos, a ponto de atingir loucura. Ela matou um marido apenas para se casar com o próximo. Envenenou um filho e logo engravidou de outro. O que ela achava que aconteceria com o próximo marido, com o próximo bebê? Ela estaria esperando que alguma coisa despertasse dentro dela. Uma sensação, afinal, de satisfação, conforto, instinto maternal, amor? Não importa quantos horrores ela tenha infligido a outras pessoas, nada nunca realmente mudou para ela. E assim, ela nunca escapou de sua sala de espelhos, forçada a reviver sua própria história sórdida uma vez após a outra. Número 6. Assustadoramente malévola. Mary Ann percorreu o caminho de 4 minutos da sua cela até o cadafalso, no dia 24 de março de 1873. Tinha 40 anos de idade, vestia um chalé xadrez preto e branco que disfarçava o fato de que seus braços estavam amarrados ao corpo com um cinto. Esse tipo de chale era considerado elegante nas cidades vizinhas, mas após Mary Ann ter sido fotografada com um, a tendência rapidamente desapareceu. Uma multidão se reuniu do lado de fora da prisão para tentar vê-la. Jornalistas escreveram que ela parecia uma miserável condenada, soluçando histericamente enquanto se arrastava pelo caminho. No cadafalso, estremeceu quando a corda lhe rodeou o pescoço. Suas últimas palavras foram: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. E então o chão se abriu sobre seus pés. Levou 3 minutos para morrer e o carrasco teve de usar as mãos para estabilizar o corpo que ainda se contorcia. O anúncio de sua execução poderá dissipar a ideia popular muito prevalente de que uma mulher assassina, embora assustadora, malévola, em geral possa esperar por uma moratória em consideração ao seu sexo. Publicou Burnley Advinster, alguns dias depois. Mas as atrocidades de Mary Ann Cotton a colocaram além da clemência da misericórdia humana, pois, a menos que ela tenha sido terrivelmente difamada, nenhum monstro mais hediondo jamais respirou sobre a face da terra. Claro, a Inglaterra não tinha ideia de que em 15 anos seu mais famoso assassino em série começaria a estripar prostitutas, nas áreas mais pobres de Londres. Ele seria, então, o monstro mais hediondo que já respirou sobre a face da terra, e atrairia a atenção da mídia de uma forma que Mary Ann nunca fez. Cerca de uma semana após sua morte, uma peça moralista chamada The Life and Death of Mary Ann Cotton, A Vida e a Morte de Mary Ann Cotton, estreou. Por um tempo, as crianças cantaram sobre ela na rua. Mary Ann Cotton, morta encarcomida, na cama jazia, com sua expressão vazia. Mas logo ela foi esquecida, e o ciclo de nascimento e morte voltou a ser como era antes nas pequenas cidades da Inglaterra. Então esse foi o capítulo de número 5, se eu não me engano. Espero que tenham gostado, foi um capítulo muito sórdido esse, achei incrível, incrivelmente mórbido, muito estranho. Se vocês perceberem algumas partes que minha voz está estranha, é porque eu simplesmente estava incrédula com o que eu estava lendo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, comentem e compartilhem para outras pessoas que vocês acham que também irão gostar. Bom, até o próximo vídeo e vejo vocês lá.